Muito bem-vindos a essa live que a gente vai falar hoje sobre autocura. Eu tenho um convidado muito especial, mais que especial, que é o Gilberto Franzoni, que vai trazer aqui para a gente um conhecimento maravilhoso que vai ajudar a gente a entrar nessa jornada linda de autocura. Eu preciso da ajuda de vocês, quem já chegou aqui. Me fala se está me vendo, me ouvindo. Se eu chego bem, se o áudio tá bom. Na última live que nós fizemos semana passada, no domingo passado com a Letícia, no início da live o áudio ficou bem ruim, com bastante chiado, com bastante ruído. E aí é bom que a gente verifique isso agora aqui no comecinho pra gente ver se tá tudo ok, se tá tudo bem. Ai, obrigada, Carol. Maravilha, tudo ok. Maravilhoso, maravilhoso. Então, muito bem-vindos, gente. Bem-vindos, bem-vindas. Bem-vindos, bem-vindas aqui para essa live. Só vamos aguardar mais um pouquinho o Gilberto entrar aí, porque daí a gente já começando com, com o Gilberto, com essa live de hoje de autocura. Quem não precisa, não é? Quem não precisa? A gente vive num corpo, numa matéria que a gente mesmo vai danificando, né? Com a nossa vivência, no nosso dia a dia, a gente vai danificando essa matéria e a gente não sabe como fazer para reverter esse dano, a gente não sabe como fazer para trazer a cura. E nessa live de hoje a gente vai entender que a gente mesmo pode trazer a cura, uma vez que a gente que está nos adoecendo, né? A gente mesmo pode trazer a cura para a nossa vida, a cura para o nosso corpo físico, a cura para o nosso corpo mental, a cura para o nosso corpo emocional, né? E a cura para nossa alma. Então eu já vou chamar o Gilberto. Eu estou muito feliz com a sua presença aqui na live. Você sabe que é um momento que a gente espera, né? Não só eu, como todo mundo que está aqui espera esse momento, porque a gente sabe que vem muita coisa boa dessa fonte que é você. Então, eu quero dizer que eu estou muito feliz e muito grata por você ter, mais uma vez, aceito o nosso convite para estar aqui trazendo esse conteúdo lindo de hoje, que é a autocura, que é algo assim que eu tenho certeza que vai ser muito útil e válido na vida de todos nós que estamos aqui e de quem vai assistir também no gravado, né? E para gente dar início, né, nesse pontapé já inicial, eu quero que você apresente para o pessoal que está aqui, para quem vai ver essa live depois no gravado também, para a gente começar. Maravilha. Bom, deixa eu me apresentar então. Meu nome é Gilberto Franzoni. Deixa eu pegar aqui um livro, né? É legal a gente mostrar aqui o livro. Ele sai ao contrário aí, por causa da câmera, né? Mas chama Uma Mensagem Cósmica, né? A live hoje ela vai ter como base ou como referência o capítulo 2 aqui do livro, né? Que se chama Cura, né? E também nós podemos colocar aí como referência um artigo que eu escrevi recentemente, chama Cura-te a ti mesmo, né? E que é uma referência também àquela frase de Hermes, né? Conhece-te a ti mesmo, não é mesmo? Exato. Então, o cura-te a ti mesmo encaixou bem nesse sentido. Então, nós temos, assim, recursos, né? Para que a gente possa curar o nosso corpo. Então, a live de hoje, ela vai trazer, né, esclarecimento sobre esses recursos, né? Inclusive, nós já estamos na fase de divulgação de um recurso importante, né? Na minha opinião, fundamental, que é o jejum, que é um dos itens, né? Vamos chamar assim, uma das tecnologias espirituais, né? Que eu chamo de tecnologia, porque é algo que favorece o nosso caminho, né? Então, é igual essa tecnologia que a gente está utilizando nesse momento, né? Eu e você podemos conversar à distância, pessoas que podem estar em qualquer lugar do mundo podem escutar a gente, então é uma tecnologia, né? É, então, essa tecnologia do jejum, ela é fantástica, extraordinária, a gente pode conversar um pouquinho sobre ela hoje, né? O que mais que eu acho importante de apresentar? Bom, eu sou um professor, né? Trabalho aqui como professor estadual, é assim que eu ganho minha vida, e trabalho como terapeuta também há mais ou menos uns 8 anos, sou terapeuta floral, e também é assim que eu, né, ganho a minha vida, né? Pai de 4 filhos, né? Casado, né? Enfim, estou aqui, né, para fazer o meu trabalho como ser humano, né? Dar a minha contribuição como ser humano
e dar também a minha contribuição como ser que eu sou, né? Que essa é uma outra forma de expressão nossa, que é essa forma de expressão que vem aí das dimensões superiores. Né? Então, nesse sentido, né, o ser que eu sou é um avatar. Né? O que é um avatar? É aquele que ele desperta, sabe quem é e traz a informação consciente para o mundo. Esse é o avatar. Né? O avatar é aquele que consegue buscar informação nas dimensões superiores e trazer essas informações aqui para essa dimensão que a gente chama de 3D, né? Mas não é a única que existe. Existe a 4D, 5D, 6D, e tem várias dimensões que a gente pode estudar, né? A cura, no caso, ela precisa alcançar todas essas dimensões que é aí o que a gente vai analisar hoje. E eu agradeço de coração, assim, por você ter me feito o convite. Sempre que você me convidar, com certeza eu vou estar por aqui para a gente trazer esse conhecimento que faz parte aí da minha função, né, de trazer isso para o mundo. Muito obrigado por você ter me convidado. Maravilha. Eu que estou agradecida, Gilberto. E a gente vai falar hoje sobre essa autocura e entendendo, né, que você falou das dimensões, né? A gente está na terceira, mas existe aí a quarta, a quinta, existe abaixo também, né? Existe um número de dimensões. E como a gente entende nas leis herméticas, né, tudo que está fora está dentro, então essas dimensões também estão dentro de nós, seria isso? Sim, sim. No fundo, tudo está dentro de nós, né? O mundo externo é uma projeção do nosso corpo mental. É muito parecido com aquele filme Matrix, né? Já lembra do filme Matrix? Sim, Né? sim. Então, assim, os próprios cientistas não sabem definir se o mundo que a gente vive é um holograma ou não. Então, não tem como comprovar, né? Por quê? Porque a nossa mente está criando a realidade. E a própria mecânica quântica diz isso, né? A mecânica quântica é uma coisa, uma ciência muito bem fundamentada, e ela diz, né, que o observador interfere no observado. Isso não é uma coisa mística, isso é uma coisa da ciência, né? Qualquer pessoa que faz o curso de física vai ver isso lá nas equações. Existem equações matemáticas que falam isso para nós, ó. O observador interfere no observado, né? Então, se a gente estender isso, né, para todas as dimensões do cosmos, isso significa que a nossa consciência, como observador cósmico, interfere naquilo que é o observado, que é o espaço. Tá? Então, nós temos todas essas dimensões. O que acontece é que quando a gente entra nesse sistema, que é um sistema muito denso, né, nós acabamos perdendo essa capacidade de lembrar essas coisas. Então, quando a gente retorna, né, ao ser que nós somos, por um processo chamado processo de ascensão, nós começamos a acordar para essa realidade. Então, hoje no mundo, tem muitas pessoas que estão acordando para essa realidade. Mas é claro que existe um sistema materialista que gosta de manter as pessoas cativas, né? Porque se a pessoa está cativa, ela está quietinha, ela trabalha, ela, entendeu? Ela estuda, ela segue o sistema e ela não questiona o sistema, Não pode né? As religiões, trabalho. as religiões gostam muito desse sistema de cativeiro, né? Então, para ter um pastor, precisa de ovelha, não é mesmo? Então, nós não, nós já ensinamos a técnica da rebeldia, né? Então, é ser rebelde com tudo. Então, nós estamos fazendo uma revolução. Evidentemente, não é uma revolução externa, aquela que as pessoas pegam em armas e vão derrubar governos, de forma alguma. A revolução é interna, contra um sistema dogmático, contra o sistema filosófico velho, caduco, né? Contra conceitos e preconceitos. Né? Então, aí sim a gente entra com a nossa revolução, que é o despertar da consciência. Aí o despertar da consciência leva a gente aqui, a cura, né? Por quê? Porque a cura não é só uma cura física. Olha, eu estou com algum problema físico, eu vou no médico e eu vou procurar a cura. Bom, essa é uma etapa, uma dimensão da cura. Mas e os meus problemas psíquicos? Os meus problemas emocionais, né? Enfim, esses também não precisam de cura, né? Hoje, por exemplo, uma pessoa pode estar completamente saudável no sentido físico, mas se ela tem uma crise de pânico, ela não sai de casa, né? Ela tem vontade de ficar embaixo da cama, mas ela não tem problema físico. Se ela for no médico, o médico fala: "Não, você não tem nada, coração tá bom, pulmão tá bom, tá tudo certo, o seu corpo tá funcionando." Mas o psicológico dela não permite que ela saia de casa por uma crise de pânico. Então, aonde que está essa cura, né? Como é que a pessoa seria curada de uma crise de pânico, né? Então, ela precisa entender o que é o pânico, o que é o medo, né?
quais são os elementos que estão por trás do medo? Entendeu? Então, aí nós temos um outro tipo de cura, que é a cura psicológica, no caso, né? A cura emocional. Então, nós temos várias dimensões, vários níveis da cura. E isso que nós precisamos analisar hoje, né? De forma bem, assim, vamos pensar assim, né? De forma bem concentrada, de forma bem pegando um bisturi e fazendo vários cortes ali para entender cada dimensão da cura, né? Ó, então vamos dar um pontapé aqui, né? Você mostrou o teu livro. Gente, eu tenho, é um livro maravilhoso. Vale muito a pena. Quem quer aprender mais de si mesmo, vale muito a pena. Claro que vai ter bastante desafio, porque tem hora que você quer brigar com o livro, você chega e fala, não quero mais ler esse livro. Mas isso é fundamental para o nosso desenvolvimento e crescimento. E aí, nesse livro, no capítulo 2, que fala sobre a cura, tem lá alguns questionamentos que eu peguei ali, os questionamentos iniciais desse capítulo, para a gente dar, né, o início da nossa fala aqui, que é: a cura real e verdadeira existe? Porque às vezes a pessoa acha que nasce, né, com uma predisposição a alguma doença e tem que morrer com aquilo. Então, a cura real e verdadeira existe? É possível alcançá-la e vivê-la de forma integral em nós mesmos? Depende de nós ou do outro a nossa cura? Depende de mim ou do médico essa cura? Afinal, o que é a cura e como obtê-la de forma integral? Talvez para a gente entrar nisso tudo, a pergunta inicial, por que o homem adoece? Eu acho que caberia aqui para a gente poder entrar nessa discussão, não é, Gilberto? Olha, concordo com você, né? Então, assim, existem várias questões que a gente precisa ponderar em relação à cura, né? Por exemplo, existe uma coisa, né, que normalmente a medicina não está interessada em olhar, mas nós, né, que estamos nesse caminho, estamos interessados em olhar, que é o processo kármico, né? Então, uma pessoa, de repente, ela vem, assim, fala assim, o nenenzinho nasceu, né, e ele nasceu com algum problema de saúde. Fala assim, mas o que que essa criança fez, né? Ela não fez nada, ela acabou de nascer. Então, assim, como que ela já pode vir com algum problema, né? Alguma doença? Bom, então, aí nós precisamos ir além desse 3D aqui, né? Porque se nós olharmos apenas a vida como esse momento, nós não vamos entender isso. Então, uma das coisas que é interessante da gente analisar é o karma. Então, se por acaso alguém nasceu com algum problema, é porque aquele ser, né, optou por fazer aquele tipo de existência, aquele tipo de vida, para que aquela, é, aquele karma, né, que numa tradução muito pobre seria castigo, né, mas não é bem assim, né? E o Dharma seria prêmio. Mas aquela, vamos chamar de consequência, né, de algo que foi feito no passado, possa ser eliminado nesse problema, nesse momento, né, possa ser equilibrada nesse momento. Então, existe um jogo, né, existe um jogo no universo que é um jogo de equilíbrio, né? Isso foi representado pelos egípcios como o salão de Meet, escreve M-A-A-T, né? Mas se fala, né? A maneira de se pronunciar é Meet. Então, o salão de Meet é aquele que tem uma balança, né? Uma balança de pratos, que coloca do lado ali o coração do iniciado e coloca do outro lado uma pena e pesa ali, né? O coração desse iniciado. Então, esse sistema de balança, né, que os egípcios retrataram ali com Meet, com Anubis, né, com Horus, com Osíris, com Ísis, todos aqueles personagens, esse sistema de balança não é externo, ele é um sistema de balança interno. Então, supondo que uma pessoa numa existência passada, né, que o pessoal normalmente chama de vida passada, fez coisas muito ruins, então ele desequilibrou a balança para o lado negativo. Aí ele precisa, aquele ser, né, precisa equilibrar a balança para o lado positivo. Então, daí, tem duas formas de pagar o karma, né? Ou se paga o karma com trabalhos pela humanidade, ou se paga o karma com dor e sofrimento. Então, aqueles inconscientes, eles acabam pagando com dor e sofrimento. Então, se escolhe, né, numa dimensão superior, inclusive aquela pessoa, quando ela chega aqui no mundo, ela não se recorda disso, mas a lei está atuando, né?
ela vem com alguma questão de saúde, ela vai passar aquele problema físico, seja lá psicológico, seja físico, ela vai, de repente, se estender por um tempo para equilibrar aquela balança. Bom, aí o que você falou é muito verdade, muito verdadeiro. Não precisa ser assim para sempre. Por quê? Porque também existe dentro dessas leis cósmicas a misericórdia, entendeu? Então, o que que a misericórdia faz? É muito importante entender a misericórdia. A misericórdia é uma lei superior que elimina uma lei inferior. Então, vamos pensar assim, é fácil de entender. Ó. Nós estamos aqui no município onde tem leis municipais. Acima tem as leis estaduais e acima tem a lei federal, a Constituição. Né? Então, vamos supor que existe um questionamento das leis municipais, mas uma pessoa muito entendida de leis fala, não, está aqui a Constituição, é isso aqui que vale. Né? De cima para baixo, entendeu? Tipo o Supremo Tribunal Federal. Né? Então, a misericórdia é isso. Né? Então, todas as leis superiores limpam ou lavam, né? Ou superam as leis inferiores, entendeu? Então, aí nós podemos entrar com o recurso da misericórdia, porque são processos muito parecidos com os processos aqui do nosso judiciário, né? Nós podemos entrar com a misericórdia, e essa misericórdia, então, vai limpando os processos kármicos, né? Aqui dessas dimensões inferiores, rapidamente. Do que eu estou falando na prática? Jejum. Jejum é um processo de misericórdia. O que mais que eu estou falando? Chama violeta, né? A chama violeta é a chama da misericórdia. O que mais que eu estou falando? Trabalho pela humanidade. Quanto mais eu trabalhar pela humanidade, quanto mais eu abrir aqui o meu peito, o meu chakra cardíaco e amar, e amar, e amar, mais eu consigo fazer esse trabalho de limpeza dentro de mim, tá? Então, isso é uma forma diferente de entender a cura, né? Então, assim, a cura é com recursos, né? Colocando as leis superiores ao nosso favor, entendeu? Então, de repente, nós já tivemos aqui casos concretos, né? Pessoas, por exemplo, com problema na tireoide. A pessoa tomava remédio, né? E não existe, pela medicina, não existe uma cura, né? A pessoa tem que tomar remédio pro resto da vida. Acabou, né? Ela tem uma deficiência na tireoide, ela tem que tomar aquele remédio, tantos miligramas, se a tireoide ficar ruim, mais miligramas daquele remédio, etc. Né? Aí a pessoa me questionou, isso foi no jejum de janeiro do ano passado. Aí a pessoa me questionou, Gilberto, eu tomo determinado remédio. Eu falei assim, olha, eu sinto muito. Se você quiser entrar nesse caminho, não tem remédio, porque jejum não tem nada. Você não come, você não bebe, então não tem remédio. Ela falou assim, mas e aí, o que eu faço? Eu dependo desse remédio diariamente. Eu falei, olha, eu não posso tomar essa decisão por você, mas eu sei que o jejum cura. Eu sei que o jejum cura. Então você toma a sua decisão e vai ou não vai, você decide, né? Aí essa pessoa tomou a decisão e foi, né? Ela é maior de idade, capaz, foi lá com a gente em janeiro do ano passado, nós estávamos 33 pessoas, fez o jejum, né? São 21 dias sem tomar o remédio, né? São 7 dias não come nada e mais 14 de líquidos, beleza. Saiu de lá, né? E ela, como esse exame tem que ser regular, para 3 meses, para 6 meses, né? Foi no médico, o médico pediu o exame, né? O médico olhou o exame e depois falou: olha, tá tudo bem, pode continuar a dosagem. Mas ela não estava tomando remédio. Passou 6 meses, né? Foi lá, fez o exame de novo, o médico falou: não, tá excelente. Não, olha aqui, ó, a sua taxa tá assim, pode continuar tomando remédio. Mas ela não estava tomando. Entendeu? Daí passou um ano, ela foi de novo no médico, ela falou assim: doutor, eu preciso te confessar uma coisa. O que é? Faz um ano que eu não tomo remédio. Daí ele falou assim, como assim? Ah, então você está curado. Ela falou, eu tô. Entendeu? Ela se curou. Entendeu? Então isso é real, isso aconteceu com a gente, né? Isso aconteceu agora, recentemente, né? Tem o quê? Um ano e meio, entendeu? Então, não só esse tipo de cura, né? As pessoas que forem lá no Ayacer vão perceber que as pessoas estão se curando em todos os níveis. Exatamente. Físicos, psicológicos,
né? Tem um outro caso muito interessante de uma pessoa também que fez jejum agora em janeiro com a gente. Ela era totalmente dependente de psicotrópico, tarja preta, né? E passou anos com tarja preta, só de pensar em tirar o remédio, ela tinha crise, entendeu? Ela falou assim, Gilberto, como é que eu faço? Faz tantos anos que eu tomo esse remédio, se eu pensar em tirar ele, eu já tenho crise. Eu falei, olha, no jejum não tem remédio, não come nada, não bebe nada, então não toma remédio. Ela falou, o que que eu faço? Eu falei, não sei, é você que decide. O jejum, o caminho que eu ensino é o caminho da autonomia. Você decide, você faz. Não é assim? Não posso decidir pela pessoa. Eu falei a mesma coisa, eu sei que o jejum vai curar. De repente você fica livre para sempre desse remédio. Não é uma boa? Ela falou, é uma ótima, porque eu não aguento mais isso aqui, né? Então, decide, né? Vê o que que é você o que que é melhor para você. Pois ela foi lá, largou o psicotrópico, né? Fez o jejum com a gente, nunca mais ela tomou remédio. E não sente absolutamente nada. Não tem aquela crise, tem nada, acabou. Ela não passa nem pela memória dela que um dia ela tomou aquele remédio lá, né? Ela sabe que faz parte da história dela, ela tem as receitas lá e tal, né? Mas fora isso. Então, aí nós estamos lidando com uma cura, pelo menos na minha perspectiva, né? Uma cura real, né? Porque se você pensar no remédio, como, por exemplo, eu vou pensar num remédio igual um remédio para dor de cabeça, né? Qualquer um desses que tem para dor de cabeça. Eu estou com dor de cabeça, eu tomo um remédio. Mas será que ele foi na causa? Ou ele só cortou o efeito? Entendeu? Por que, que eu estou com dor de cabeça? Então, a dor de cabeça tem uma quantidade gigante de causas, mas eu só quero tirar o efeito porque eu estou com dor de cabeça. Mas a gente poderia olhar a dor de cabeça com outro olhar, tipo assim, o meu corpo está reclamando, tem alguma coisa errada. Ou você comeu alguma coisa que fez mal, ou está com algum tipo de parasita no corpo, ou sei lá. Aquilo tem um fundamento. Então, eu precisaria ir na causa, né? E não ficar só tomando remédio para dor de cabeça. Entendeu? Esse é um exemplo. Agora vamos pensar outro tipo de remédio. Por exemplo, alguém que tem uma dor de garganta e precisa do antibiótico. Ué, vai precisar tomar. A pessoa vai deixar aquela bactéria atuando lá na garganta? Não pode, né? Uma criança, por exemplo, nós temos filhos, né? Esses dias atrás, meu menino teve um problema, eu precisei levar no médico, né? Aí o médico analisou, deu uma sinusite muito forte nele. Falou assim, olha, ele precisa tomar antibiótico. Tudo bem, ele precisa tomar antibiótico. Eu não fui contra a medicina, de forma alguma, né? Porque ele é uma criança. Como é que eu vou falar para ele assim, olha, faz jejum? Não vou falar isso para ele, entendeu? O A jejum consciência ainda não está, né, nesse ponto. não, então. Então, assim, a proposta que nós trazemos de cura não é uma proposta que separa, assim, uma proposta que integra, né? A gente integra coisas. Olha, se eu precisar do remédio, tudo bem, eu vou tomar o remédio. Mas será que tem alguma outra coisa que eu posso fazer? Tem sim. Tem várias outras coisas que eu posso fazer que nesse momento a medicina ainda não está estudando, mas logo ela vai estudar. Eu diria para você, entre 40 e 50 anos, o que nós estamos falando já vai estar nos bancos de escola, entendeu? Provavelmente o que nós estamos conversando aqui hoje vai ser uma disciplina de medicina. A minha filha faz medicina, ela já sabe disso. E ela fez o jejum, né? Então, olha que coisa interessante, né? Ela já vai ser uma médica diferenciada, né? Exato, Por quê? Porque ela sabe que existem outros recursos, além do que ela está estudando, que vai poder curar o corpo de uma pessoa. exato. Então, é aí que nós estamos entrando. Nós estamos entrando numa forma de curar o corpo com outros recursos, além dos atuais. E tem muito estudo sobre isso, né? Por exemplo, vamos olhar para a cura na forma da homeopatia, dos florais, né? Dessa outra linha, né? Aonde que ela está atuando? Não tem princípio ativo. Manda analisar um floral, não tem nada de químico lá. Por exemplo, qual que é o princípio ativo, né, de um remédio? Olha, o princípio ativo é o paracetamol, é a dipirona, sei lá, é um antibiótico X, né? Então ali tem um princípio ativo. E o floral? Não, é um princípio.
É vibracional, é um princípio vibracional. Então, onde que ele atua? Ele atua na energia, entendeu? Ele atua nos campos energéticos da pessoa. E cura? Cura. Impressionante como cura, né? Recentemente mesmo, eu atendi uma pessoa totalmente cética, né? Que são aqueles que eu gosto mais até de atender, porque dá uma diferença tão gigante que a pessoa fala, nossa, né? Eu não acreditava nisso e agora me surpreendi, né? A pessoa não estava conseguindo dormir, estava assim, nossa, enlouquecendo. Tomou o floral e começou a dormir. Eu falei, Gilberto, o que, que tem aqui dentro? Eu falei assim, essência de flores, é só, né? Caramba, esse negócio funciona, né? Eu falei, lógico que funciona, por isso que está aí no mercado há tanto tempo e está ajudando tanta gente. Então, nós precisamos entender essas outras dimensões, né? O floral, por exemplo, ele não vai necessitar, apesar de ele entrar aqui no corpo, ele não cura apenas o corpo, ele vai para outras dimensões da realidade. Então, aí nós temos uma cura mais ampla, né? Mais uma percepção da cura alcançando outros níveis, entendeu? Exatamente. O jejum, né? Você comentando do jejum. E eu fiz o jejum e eu experimentei essa cura, né? O jejum, ele não trabalha só no nosso corpo físico, ele não traz só uma cura física, né? No momento ali que a gente está no jejum, é um trabalhar sobre todas as esferas daquilo que nos corresponde. É corpo físico, né? É corpo mental, é corpo emocional, da onde está surgindo os adoecimentos, né, pro lado de fora. Então, o jejum é assustador para quem escuta pela primeira vez. Como assim, jejum 21 dias sem comer, sem beber, sem nada, né? 7 dias sem nada e 14 dias com líquido. As pessoas se assustam, elas entram em pânico, né? Como assim? Porque ficar sem comer, quando a gente fala essa fala, ficar sem comer já remete logo àquele princípio, aquela questão mais primitiva nossa, né? Que é o mecanismo de sobrevivência. Tem que comer para viver. Então entra lá naquele princípio primeiro, aí a pessoa já acaba, não vai ficar tanto tempo sem comer. Mal sabe ela que muita coisa que ela está comendo também está favorecendo o adoecimento, não é? Sim, muito bom. Então, aí nós entramos num ponto muito legal, né? Que eu acho que é fantástico de trazer assim, né? Nesse momento. Nós, né? Aí é muito importante assim se compreender que nós, seres humanos, nós temos um componente animal, né? Mas nós também temos um componente que não é animal, né? Então, nós somos formados de matéria, aqui do mundo humano, planeta, né? Mas nós também somos formados de um outro tipo de matéria que nós podemos chamar de espiritual, tá? Então, a matéria do planeta é uma matéria que vem de um tronco animal. Agora, a matéria espiritual é algo que vem de fora, é cósmico. Então, nós podemos dizer que dentro do nosso DNA tem certos padrões vibracionais escondidos, criptografados, né? Quando a gente quer, quando nós queremos acessar o eu sou o que eu sou, nós precisamos de recurso. Qual que é o recurso que vai descriptografar esses arquivos guardados há milhares ou milhões de anos? Esses recursos são os recursos que nós estamos utilizando nesse momento para o processo da ascensão, dos quais um deles é o jejum. Tá? Então, o que é o jejum? Né? O jejum é um dos recursos, mas o que é o jejum? Vamos pensar. Ele é uma chave que abre uma fechadura, entendeu? Que fechadura que é essa? É uma parte do nosso DNA que está codificada, porque enquanto nós não entendermos que nós temos um componente espacial, cósmico, além do componente físico, animal, né, nós não conseguimos abrir essa fechadura. Então, trata-se de uma expansão, um ampliar, né, uma emancipação da nossa consciência. Entendeu? Então, nós, seres humanos, estamos vivendo o quê? O momento do despertar. Por isso que é chamada a idade da luz. Né? Então, nós estamos entrando agora, cosmicamente falando, num cinturão de fótons, né? Que ele é totalmente desconhecido da ciência, porque ele não é perceptível como a luz do Sol. Né? É um outro padrão de vibração.
e a gente não consegue percebê-lo com aparelhos, mas a gente consegue perceber no nosso corpo. O nosso corpo é o melhor instrumento de medida, o melhor termômetro, vamos pensar assim, né? Para sentir essa temperatura que vem. Então, observe como as pessoas estão desesperadas no sentido de buscas essenciais, buscas espirituais, querem saber quem são, o que estão fazendo aqui. Existe um boom, né? Agora é um boom, assim, olha, eu quero saber quem que eu sou, o que eu estou fazendo aqui. Então elas buscam meditação, elas buscam chá ayahuasca, elas buscam jejum, elas querem saber. Uhum. Olha, eu quero saber. Então, né? Bom, tal como é para a luz, é para as trevas, né? E tem aqueles que não querem saber de absolutamente nada, não estão nem aí, vou viver a matéria, vou curtir tudo que eu tenho para curtir aqui. Então, nós temos nesse momento essa grande dualidade, né? De pessoas que estão, assim, querendo muito aprender, né? Querendo muito aprender sobre a sua própria espiritualidade, porque está na hora, né? Está na vez de aprender, e pessoas que não querem, né? Então, esse é o momento do despertar. Agora, o que, que nós temos de diferencial nesse momento? Então, assim, tal como existe o dia e a noite para o planeta Terra, existe o dia e a noite para o sistema solar, porque tal como é abaixo é acima, né? Então, o sistema solar ele dá uma volta, né, em torno de uma estrela chamada Alcione. Isso demora em torno de 24, 25 mil anos, tem um cálculo certinho ali para fazer, né? Um pouquinho mais ali, em torno de 25 mil anos e alguma coisa, né? Esse giro já foi contabilizado pelos maias, então os maias já sabiam desse calendário. Então, conforme o nosso sistema solar está fazendo um giro, nós estamos entrando no dia cósmico ou entrando numa noite cósmica. Então, nós vivemos agora o amanhecer. O sol cósmico está nascendo para nós. E quando o sol cósmico está nascendo para nós, ele ativa esse DNA cósmico. Por isso que o Olha, livro se chama, por isso que o livro se chama Uma Mensagem Cósmica, entendeu? Não é mensagem do Gilberto, é uma mensagem cósmica, né? Então, os seres pleiadianos, né, eles estão trabalhando com essa frequência, os seres de Sírios estão trabalhando com essa frequência. Quando que eles trabalharam com essa frequência anteriormente? Há mais ou menos uns 11 mil anos atrás, né? Quando estava nascendo a civilização de ouro lá do Egito. Então, isso é cíclico. Então, o que nós estamos passando é um momento cíclico da humanidade. Então, o despertar agora vem para todos que querem fazer esse despertar. E aí vem também os processos de cura. Oi, meu amor. Quer falar um oi, Petinho? a Sofia? Ah, é? Tava pensando Quer, nela. Não, faz tempo que eu não vejo a Sofia. não quer falar? Sofia, tudo bem? Que linda que você está hoje. Fala, bom dia, tia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tava sentindo falta de você aparecendo aqui. É? Ó, tem Bom bastante te gente ver, assistindo. Sofia. Nós temos 25 pessoas assistindo a gente. Manda um beijo para todo mundo. Isso. Vai, vai. Fecha a porta pro papai. Papai, Hum? quando esse filme fica no quarto, Vai, ela tem que ir no Xbox. tá bom. Quem tem filhos não tem jeito, né? De vez em quando desaparece. É sempre bom ver a Sofia aqui. Ô, É. Gilberto, então esse movimento que está acontecendo agora, ele vai propiciar a quem quiser se beneficiar dele e trazer para si a autocura. Isso. Então, nós temos a energia. Essa energia que eu estou falando, ela foi chamada por Hermónia de energia rejuvenescedora, né? Ele já cantou essa bola, né? Em 1933, né? Quando ele estava escrevendo o livro dele, Deuses Atômicos, né? Essa energia também, ela já foi de certa forma anunciada pelo Saint-Germain quando estava escrevendo o seu livro por volta de 1935, né? Que é por meio de canalizações o Saint-Germain passou essa informação, né? Essa informação também já consta, né, nos registros de Samael Aunveor, que foi ali um grande iniciado que soltou, né, para toda a humanidade
o livro Matrimônio Perfeito, na década de 50, né? Nós também sabemos, né, que aquela australiana, a Yasmin Rim, está trabalhando com esse tipo de frequência, então está trabalhando nessa sintonia. Então ela lança um livro chamado Viver de Luz em 1990, né, já trazendo a perspectiva do jejum. E nesse momento, né, aí cabe a mim, né, porque a cada ciclo, a cada período, existe um avatar que vem ensinar a humanidade, né? Então, nesse momento, cabe a mim fazer o trabalho de instalação, a conclusão da instalação do Apocalipse, né? Então, o meu papel é esse, né? Então, o que é o Apocalipse? O Apocalipse é que as pessoas aprendam a morrer em si mesmo. Então, você pode observar que o meu livro eu ensino como é que se morre em si mesmo. Lá nas minhas sessões instrutivas que a gente dá lá no IACER, sempre tem um exercício, né? Então, nós vamos para uma outra perspectiva da cura, o nosso tema, né? Ou seja, a cura pensando que existem determinadas densidades dentro de nós que não servem mais, que elas são como vampiros, né? E elas estragam o nosso corpo, estragam nossa psique, literalmente estragam mesmo, são consideradas defeitos, né? E essas densidades, elas precisam ser eliminadas. Então, eu chamo de elemento denso. O elemento denso foi chamado no Egito de demônios vermelhos de Sete, foram chamados, tem vários nomes, né? A igreja depois incorporou esse pensamento e chamou de pecado, né? É claro que pecado tem já uma outra conotação, né? Mas é mais ou menos por aí para que as pessoas entendam. Então, nós temos aí, né, uma percepção de que a cura vai depender de nós eliminarmos de dentro de nós essas densidades. Entendeu? Cada vez que nós eliminarmos uma densidade, é como se a gente tirasse um entupimento. Você imagina, por exemplo, que o nosso corpo é cheio de canais de energia, que de fato só que eles estão entupidos por determinados elementos densos. É quando a gente tira aquele elemento denso, o corpo começa a funcionar perfeitamente. Não só o corpo físico, como também os outros corpos, né? Que nós temos 7 corpos, né? Então, assim, hoje, né, o ser humano interpreta a sua existência como um corpo, né? O ser humano entende que ele é o corpo físico. Exato. Mas o corpo físico é só a pontinha do iceberg, né? Nós temos 7 corpos, né? Um dentro do outro, parecendo aquelas bonecas russas, né? Sim. Entendeu? Exato. Ó, no teu artigo que você comentou no Cura-te a Ti Mesmo, eu já li, inclusive, é um artigo muito lindo, recomendo. Você escreveu: nosso corpo pode ser animal e de fato é quando olhamos no sentido estritamente biológico. Ele é de fato quando olhamos no sentido estritamente biológico, isso que você acabou de falar. Porém, nossa cabeça precisa ser humana. Comenta um pouquinho sobre essa parte. O que isso quer dizer e qual que é a relação dessa questão com a autocura? Legal. Então vamos entender isso de uma maneira através de uma comparação, de uma metáfora. Você sabe como é que faz enxerto de laranja? Não. Então, assim, quando eu era pequena, meu pai era muito curioso, né? E ele aprendeu a fazer enxerto, né? Era muito legal. E eu estava lá, junto com ele, né? Era criança, mas estava olhando, observando, né? Então, a gente pega um pé de limão bravo, que ele é bem resistente, né? E daí, quando vai nascer um novo galho, tem uma bolinha assim, né? Então, daí a gente pega uma bolinha daquela e abre ela assim, a casquinha assim, né? E pega uma bolinha, por exemplo, de laranja, né? E enxerta lá, naquele lugar que eu tirei a bolinha, naquele pé de limão bravo, né? E daí, o que a gente faz? A gente coloca ali uma vedação para não entrar água, né? E daquele lugar que a gente colocou aquela bolinha de laranja, né? Que é como se fosse uma sementinha do enxerto, né? Que vai colocar ali, né? Mas é uma bolinha mesmo, assim, que a gente pega lá no pé de laranja, né? Aonde nasce o galho. Aí, a hora que a gente coloca ali, aquele galho de laranja, ele enxerta, ele gruda lá no galho do limão, né? No tronco do limão, e sai um broto. Aquele broto não é limão, aquele broto é laranja. Aí, o que a gente faz? A gente corta, fica o tronco do pé de limão, a gente corta o limão e deixa só o broto da laranja subir.
Aí virou um pé de laranja, mas Ainda de pé de limão. o tronco é limão. Entendeu o que eu quero dizer? Nós somos seres espaciais enxertados num corpo animal. Exato, total. Entendeu? Né? Então, Aham. então, nós estamos enxertados aqui, né? Ou seja, nós temos uma codificação cósmica, um DNA cósmico, enxertado dentro de um DNA animal. Entendeu? Aí você fala assim para mim, então é o seguinte, então eu vou eliminar meu DNA animal e vou ficar só com o meu cósmico, né? Legal. Bom, eu tentei e não deu certo. Tem que levar os dois juntos. Nossa, gente, quando eu não tinha pensado dessa maneira e é muito, eu fico viajando e o negócio veio forte agora quando eu entendi dessa forma, que incrível que é. Então, realmente, eu tenho que trabalhar essas condições animais e não me livrar delas, uma vez que ela faz parte de mim. Exatamente. Você é as duas coisas ao mesmo tempo, né? E digo mais, nós não somos apenas duas coisas ao mesmo tempo, nós somos três coisas ao mesmo tempo. Porque nós temos três DNA diferentes enxertados dentro de um tronco animal, né? Entendeu? Então, olha que coisa interessante, né? Nós temos as três forças cósmicas atuando dentro de nós. Uma das raças cósmicas que enxertou a gente tem um padrão vibracional de grande atividade, como se fosse imperialistas, é a energia do pai, né? A outra é um pouco mais passiva, é a energia do filho. E a outra é neutra, é a energia do Espírito Santo. Então A nós temos a Trindade dentro de nós, cosmicamente falando, dentro do nosso DNA. Uau, uau. E hoje eu estava. Né, as religiões falam, né, da Trindade, mas nunca explicam isso. Onde que está a Trindade? A Trindade, A gente a, está lá em cima do céu, né? é, a Trindade está lá não sei aonde, né? Não sei, no céu. Que céu que é esse, né? São os planetas? Não, a Trindade é uma codificação registrada no nosso DNA. A gente tem Pai, Filho e Espírito Santo aqui, em cada uma das nossas células, em cada formação das hélices do nosso DNA, esperando ser despertado. Entendeu? Nossa, estou aqui, meu olho é cheio de água, estou vendo as perguntas para fazer. Vamos lá, então. Nossa, que coisa linda. Você está gravando isso aí, né? Porque eu não estou gravando hoje. Depois eu quero publicar também isso aqui, né? Tô, sim, eu gravo porque depois eu coloco lá para os alunos dentro da faculdade, né? Porque esse é um tema extremamente pertinente. E não é só um tema de cura do corpo físico, né? Agora, entendendo, gente, que a gente tem dentro de nós, dentro da nossa célula, dentro do nosso sangue, cada pedacinho do ser que a gente é, né? A Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, né? E a gente fica buscando lá fora, buscando. E, na verdade, está dentro, né? E alguma quando a gente faz a busca dentro, a gente encontra. No momento, nós não temos máquinas para fazer essa leitura, né? Então, assim, a decodificação do nosso DNA é muito rudimentar. Mas eu tenho a sensação, né, pelas dimensões superiores que eu já analisei, em torno de 200 anos a gente vai ter essa condição daquilo que eu estou falando hoje ser comprovado pela ciência. Que lindo isso. A ciência está se unindo, né? Na verdade, ela está reunindo, porque já era unida, né? A ciência, né? A ciência, quando ela chegar nesse nível de entendimento da realidade interna, ela vai produzir milagres, né? Então, as religiões todas vão desaparecer. Por isso que eu falo, ó, as religiões vão desaparecer. Porque quando nós chegarmos ao entendimento do que de fato é o nosso DNA, que nós podemos transitar de dimensões, né? Que nós podemos ver outras dimensões, né? Daqui a pouco vai ter uma televisão, não vai demorar muito, em que a gente vê o mundo astral. Então, assim, se a gente vê o mundo astral, a gente vê quem está lá, ou seja, quem morreu. Se eu tô vendo quem morreu e conversando com quem morreu, para que eu vou precisar de religião? Porque a religião ela só tem duas coisas ali dentro: o medo e a crença, né? Olha, se você não fizer isso, dogmaticamente, você vai para o inferno. E daí a pessoa vai perceber que não, ela não foi, porque eu estou vendo lá aquele parente que morreu. Daí já. Então, por que eu preciso disso? É claro que sim, vai demorar em torno de 50 e 100 anos ainda para chegar nesse nível, né? Exato. Vai
vai caindo os preconceitos, né, que a gente vai tendo. Sempre vem alguém para ensinar sobre esse futuro possível. Porque se esse futuro possível existe nas dimensões superiores, ele pode vir aqui para a dimensão 3D também. Tá? Agora, evidentemente, vai depender do quanto nós estamos expandindo a nossa consciência. Se a nossa consciência ficar apenas no 3D, contemplando as questões animais, então continua animal, entendeu? Agora, se a nossa consciência expandir, né, para as dimensões superiores e compreender, né, o nosso lado cósmico, por isso a mensagem cósmica, aí ninguém segura a gente como humanidade, tá? Inclusive, assim, a humanidade precisa passar pelo que a gente chama de salão dos espelhos, né? Os maias, eles tratam esse assunto de uma maneira perfeita, né? E o que é o salão dos espelhos? O salão dos espelhos é assim, é você, ou eu, ou qualquer pessoa do mundo, aprender pelo espelho. Ou seja, eu olho o meu semelhante, eu olho o que está externo e compreendo o meu interno. Entendeu? Então, vamos supor que uma pessoa fala assim, nossa, você viu o fulano? Como que o fulano é isso, aquilo outro, é chato, é arrogante, papapá, papapá. Fala um monte de coisa do fulano, né? Mas ele está falando dele mesmo, se nós estamos no salão dos espelhos. Exato, exato. É a projeção sempre, né? Exatamente. Então, quando nós aprendemos que a nossa mente está projetando, aí nós entendemos o corpo mental. Até agora nós não entendemos o corpo mental. A maioria das pessoas acha que a mente é aqui, o cérebro, né? Não, cérebro é cérebro, mente é outra coisa. Mente é um corpo, né? Entendeu? Então, quando nós energizamos o nosso sistema cerebral, conseguimos captar o que é a mente, né? Primeira lei hermética, tudo é mental. Então, o que é o todo, né? É aquilo que nós podemos entender como uma expressão do universo, da divindade. Só que nós não estamos conectados. Você imagina, por exemplo, o seu celular, né? E ele está com o nível do Wi-Fi bem baixinho, assim, que quase não está conseguindo transmitir, né? Às vezes você está lá a 50 metros de distância do roteador. Então, a passagem dos dados ali está truncada, né? Agora, quando a gente chega bem pertinho do roteador, fica a 1 metro do roteador, aí o que acontece? A fluição dos dados melhora muito. Então, é a mesma coisa que acontece com o nosso cérebro. O nosso cérebro é vamos pensar nessa metáfora, é o celular que está longe do roteador. Não tem energia para poder se comunicar. Conforme você vai fazendo um trabalho interno de eliminação de defeitos, canalização de energia, o cérebro vai melhorando. Vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando. Opa, daí a pouco o cérebro consegue perceber mais do todo. Aí sim, essa mente entra em contato com a mente cósmica, né? Então, o meu cérebro passa a ser apropriado para ver as coisas do céu e da terra. Por isso a frase do Hermes, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerá os deuses e o universo. Certo. Então, é por isso que a gente precisa trabalhar sobre o corpo físico, porque o corpo físico ele está carregando esse cérebro que vai dar, né, para a gente essa percepção dessa mente, e nessa mente a gente percebe esse todo. Então, é aqui, é uma subida. É de baixo para cima e de cima para baixo. Tem um capítulo do livro que chama Equilíbrio. Eu falo da interpretação do raio, né? Então, nós temos a percepção que o raio vai descer da nuvem até a Terra, né? Mas não é bem assim, né? Se você colocar uma câmera filmando o raio, você pode observar que a faísca também sai da Terra e vai na direção do raio, né? E o raio sai da nuvem e vai na direção da Terra. E eles vão, se encontram no meio do caminho, entendeu? Então, tem filmagens de raio que mostram isso bem certinho. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Nós, seres humanos, precisamos fazer a nossa parte. Vou subindo, 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 subindo. E a divindade que eu sou vai fazendo a parte dele, descendo, descendo, descendo. A gente se encontra no meio do caminho. Qual que é o meio do caminho? É a alma, né? Na Cabala se chama Tiferet, né? Que é o corpo causal. Então, a gente precisa fazer o nosso processo no corpo físico, no corpo vital, no corpo astral, no corpo mental. Cheguei no quinto corpo. Quando eu cheguei no quinto corpo, a divindade que eu sou também já está ali. E aí existe uma unificação. Então, é por isso que eu digo que a gente precisa reconquistar a nossa alma, que a gente não tem a nossa alma, a gente tem um embrião da alma. Conforme eu vou fazendo o meu trabalho interno,
curando a mim mesmo, porque é cura, né? Aham. Então, no momento que eu estou ascensionando, eu estou me curando. Porque a ascensão não vem para um corpo danificado, ela vem para um corpo sadio, Exato. entendeu? Ela não vem para um emocional desequilibrado, ela vem para um emocional sadio. Ela não vem para um mental desequilibrado, ela vem para um mental sadio. Então, faz parte do meu processo como ser humano me organizar para receber esse raio de cima para baixo. Aí, quando eu consegui entender todo o processo, que eu consegui construir a alma, o que é construir a alma? É construir um conjunto de virtudes. Certo? Aí, no momento que eu construí o conjunto de virtudes, então aquilo que é espírito pode habitar esse conjunto de virtudes. Então, a alma é um conjunto de virtudes. Né? A alma estando pronta, aquele que é, vem, tchum, e encaixa ali dentro. Entendeu? Uau, Aí nós temos o casamento de almas. Foi uma live que a gente fez, né? sim. Né? E linda, né? Tá gravada, tá no meu YouTube, no teu também tá, né? Tá. O pessoal pode ir lá testar, que é um conteúdo maravilhoso. Aí a gente entra então nas duas leis da evolução, né? Que faz todo sentido aqui, evolução e involução. Comenta um pouquinho sobre essas duas leis, Gilberto. Olha, essas leis, né, elas estão aí, elas existem independente da nossa vontade, independente da nossa compreensão, né, elas existem e pronto, né? É muito parecido com a lei da gravidade. Uma pessoa pode questionar a lei da gravidade, mas se ela subir num poste ou numa árvore e pular, a lei da gravidade vai atuar e vai trazer ela para a Terra, né? Entendeu? E ela pode até se machucar, né, nesse pulo. Então, assim, mesmo quando não se compreendia a lei da gravidade, por exemplo, hoje a gente compreende porque Newton trouxe essa informação, Einstein trouxe essa informação. Então, nós temos uma ciência que contempla a lei da gravidade. Mas há 2000 anos atrás, os gregos também tentavam explicar a gravidade de alguma forma, mas ela já existia. E na época dos homens das cavernas, há 15 mil anos atrás, 20 mil anos atrás, mesmo ele não tendo o intelecto avançado que a gente tem hoje, ele também sabia que existia a lei da gravidade. Entendeu? Então, a lei da gravidade, ela existe independente, né? As leis existem independente da nossa compreensão. Bom, então, a lei de evolução existe, né? E a lei de involução existe. Do que nós estamos falando? São as oportunidades que nós temos de ser humano. Então, o ser que nós somos começa no ponto mais básico do básico, em qualquer planeta do cosmos. Né? Não necessariamente nesse planeta, mas pode ser qualquer um. Então ele começa o quê? Ele começa com um único átomo. O primeiro átomo que nós somos se chama átomo nous. É o primeiro átomo. E ele continua existindo aqui dentro de nós, lá no ventrículo esquerdo, ele é o nosso átomo primordial. Né? Ele é o começo de tudo. Então ele existe aqui dentro de nós. Esse átomo, né, quando esse átomo ele vem para um planeta, seja ele qual planeta, seja qual for, ele vai primeiro aprender o reino mineral. Tá? Então ele vai começar a juntar um outro átomo, né, e vai formar uma cadeia molecular do reino mineral. E isso tudo vai evoluindo ao longo de milhares ou milhões de anos. Né? E daí, de repente, aquele átomo se torna um cristal, um diamante, uma pedra preciosa, né? Então, ele conclui o seu processo no reino mineral. Quando esse átomo conclui o processo no reino mineral, ele vai evoluir para o reino vegetal. Entendeu? Aí ele começa a nascer como algum tipo de planta em qualquer planeta do cosmos, porque não precisa ser só no planeta Terra. Estou falando de uma coisa que dura milhões ou bilhões de anos, né? Aí ele começa a nascer no reino mineral, do reino vegetal, passando do reino mineral para o vegetal. Aí ele vai nascer como planta, como grama, como, sei lá, pé de tomate, enfim, qualquer coisa, né? Vai nascendo. E ele passa pelos as diversas espécies vegetais. Até um dia que se torna uma sequoia, um carvalho, né? Se torna uma araucária, né? Aquela árvore assim imponente, né? Que vive 200 anos, 300 anos, né? Uma sequoia vive 2.000 anos, né? Ou mais, né? Entendeu? Então, daí ele está concluindo o seu processo de evolução na dimensão vegetal. Bom, aí aquele átomo que nós somos, que é o ser que eu sou, o ser que nós somos, né?
ele passa, então, a experimentar o reino animal. E começa pelo reino aquático. Então, ele passa a ser ali peixe, animais marinhos, etc. E vai viver ali os seus milhares de anos, trocando de uma espécie para outra e aprendendo a construir corpos marinhos. Aí ele passa depois para o reino animal terrestre. Né? Então, daí já vai começar a construir os pequenos animais, né? Tipo rato, raposa, né? Então, isso tudo fazendo parte da sua evolução. Até chegar aos grandes animais, né? Elefante, os grandes felinos, por exemplo, um leão, um tigre, né? Bom, aí ele está concluindo a sua dimensão, né, animal terrestre. Ele passa para a dimensão aérea. Você vê quanto tempo isso vai demorando, né? Aí no momento que ele chega na dimensão aérea, aí ele começa com um passarinho, depois vai para outros pássaros maiores, tal. Aí quando ele está se aprimorando, que ele está chegando no seu auge, então ele está construindo uma águia, por exemplo, um falcão, né? Bom, aí no momento que ele chega nesse ápice, né, da dimensão aérea, aí ele começa a nascer como homem ou mulher. Né? Então isso é o processo de evolução. Aí nasce como os primeiros humanos que o átomo nos ele vai trabalhar são aqueles mais inocentes, tipo o índio, por exemplo, né? Aquele índio que está lá no meio da floresta, que nunca teve contato com o homem branco, que ele é um serzinho purinho, assim, que ele vive em contato com a natureza, ele anda de pé descalço na terra, ele não tem roupa, entendeu? Aquele índio mesmo, assim, que Mas nunca teve contato, nunca teve contato mesmo, assim, aquela inocência, aquela pureza, né? Aí depois isso vai se robustecendo, vai se incorporando, até chegar ao que nós temos hoje, que somos nós, né? Né? Esses seres mais intelectuais, mais emocionalmente trabalhados, etc. Mas isso já passou várias e várias existências. Bom, aí o que a lei da evolução nos diz? Que nós temos, então, um direito de permanecer nessa condição humana por 108 vidas, ou 108 existências. Né? Essas são as oportunidades, né, que aquele princípio reencarnante tem, ó, aquela essência. Né? Bom, terminada, né, então, as 108 vidas, ou 108 existências, em qualquer planeta do cosmos, isso é uma lei geral, né? A lei de evolução e involução, aí então perde-se a condição humana. Aí o que acontece? Começa a descer, começa a voltar para os animais aéreos, terrestres, marinhos, vegetal, mineral, etc. Até que um dia aquilo se limpe totalmente, porque no processo humano vem o ego, né? Entendeu? No processo humano vem o ego. Isso que nós estamos chamando de elemento denso. Se o ser humano não compreende que ele precisa conscientemente eliminar o ego, a natureza elimina para ele no processo de involução. Então, a evolução vai chegar até o humano, do humano para descer até os reinos minerais para limpar o ego, caso, que é um meio mecânico de limpar o ego, né? A natureza limpa, porque aquela pessoa não deu conta de fazer o processo. Bom, no momento que. E daí ela desce para essas dimensões inferiores que vivem aqui no interior da Terra, que os gregos chamaram de mundo inferior, as religiões chamaram de inferno, né? Na verdade, é uma espécie de lixão ali. Ele vai queimando, triturando, até que no final, né, lá na saída, né, desse chamado inferno, tem um portão de saída, né? É uma estrela de 8 pontas, né? E a entrada é uma estrela de 6 pontas. No momento que aquele princípio reencarnante, ou aquela essência, né, avista a estrela de 6 pontas, tem um rio. Então ela vai navegando por aquele rio e vai sair lá. E esse rio é um rio de fogo e enxofre. E a gente já sabe o que acontece quando a gente queima enxofre, né? A luz violeta. Então ela vai passando pela luz violeta, ela vai navegando nessa essa luz violeta. Quando ela sai pelo portão de saída, né? Ela não tem mais o ego, ela está limpinha, tal como ela entrou no planeta há milhares ou milhões de anos atrás. Daí a essência tá limpinha, acordei, nossa, eu sou um ser puro novamente. Aí o que ela faz? Começa tudo de novo, reino mineral, né? Reino vegetal.
até chegar à condição humana, que daí pode demorar mais uns 25 mil anos para chegar na condição humana. Então seria na condição humana, o humano ele vai de acordo com a forma como ele conduz essa condição, né, humana, ou ele continua evoluindo, ou ele então vai para involução. Isso. Então, é legal, é legal mostrar isso como uma curva, né? Tem um artigo que eu escrevi, né, que eu coloco essa curva, né, que é chama o eu sou, né? Então, você imagina uma curva assim, ó, né? Ela sobe, né? E depois desce, certo? Isso aí, ó, essa curva aí, ó, essa curva aí, né? Então, essa curva aí, ela dá exatamente a ideia para nós. Tá vendo no ponto mais alto lá, que é uma faixinha bem estreita, né? Esse ponto mais alto aí é onde a gente pode fazer a revolução. Então, nós estamos ali naquele ponto mais alto na condição humana. E o que tem depois da condição humana? A condição angélica, né? Então, se nós compreendermos que precisamos eliminar os nossos defeitos, fazer um processo de canalização correta das nossas energias, a gente sai dessa curva aí e entra numa curva superior, que é a questão da condição angélica. Então, aí você fala assim, oh, Gilberto, mas então quer dizer que um ser humano pode virar um anjo? É isso? É. É assim que os anjos nascem assim, né? Então, no momento que nós, seres humanos, compreendemos isso, a gente sai dessa curva, né, da lei de evolução e involução, e passa para um nível superior, para as dimensões superiores. Aí nós entramos em outras leis superiores que também têm processos de evolução e involução, tá? Então, os anjos também não estão livres disso. Por quê? Do anjo, ele pode querer ir para o arcanjo. E o que ele faz? Né? Do arcanjo, ele pode querer ir para a potestade. Da potestade, ele pode querer ir para dominações. Da dominações, ele pode querer ir para o trono. Para o trono, ele pode querer ir... peraí, onde vai parar isso? Bom, a gente fala. Bom, Meu Deus do céu. eu posso dar uma dica seguinte, que o último nível dos anjos é o serafim. Essa eu posso falar, né? Será o fim, serafim. Serafim. Aí concluiu. Não, aí você entra no absoluto, no primeiro nível do absoluto. Meu Deus. Ai, gente, que coisa linda isso tudo. É um conhecimento, assim, eu estou me sentindo andando no caminho de Emaús, sabe, com Jesus, assim, do lado. Conhece essa passagem na Bíblia? Que os discípulos, iam indo dois discípulos, né, caminho de Emaús, e daí, de repente, chega um homem e vai caminhando com eles. Esse homem é Jesus. E eles estão conversando, os dois conversando ali com Jesus, e eles não percebem que é Jesus. Depois que eles percebem, lá na frente, que era Jesus que estava falando com eles, nossa, mas nosso coração ardia enquanto ele falava com a gente, né? Que coisa linda. Oh, então, nós vamos fechar aqui, porque tem algumas perguntinhas para a gente não se estender tanto, né? Para que o homem se torne senhor de si, tenha domínio sobre seus pensamentos, sentimentos e ações, né? Agora a gente volta um pouquinho mais aqui para o nosso nível, né? Tenha mais domínio sobre pensamento, sentimento e ação. Do que ele precisa? Bom, primeira coisa é compreender que nós estamos num jogo, né? Dante, muito inteligentemente, chamou isso aqui de a Divina Comédia, né? Então, nós estamos num jogo. Esse jogo tem as pedras brancas e as pedras pretas, muito parecido com o xadrez. Bom, as pedras brancas vão fazer o seu movimento, as pedras pretas também vão fazer o seu movimento. E nós estamos no meio do jogo fazendo a nossa escolha, né? Nós escolhemos. Então, nós estamos no meio do jogo, nós estamos no meio do tabuleiro. E aí, para que lado que a gente vai? Né? Ou seja, o que eu escolho? Então, como que eu vou, por exemplo, trabalhar um elemento dentro de mim, um elemento inumano, um defeito psicológico? Vamos dar o exemplo tradicional, clássico, que eu gosto de usar bastante, é raiva. Então, alguém, por qualquer motivo que seja, né, me ofendeu, chutou minha canela, enfim, eu estou bravo com a pessoa. Bom, eu posso escolher sentir raiva daquela pessoa. E isso é o comum.
Eu posso escolher reclamar, falar que ela que provocou aquilo, que ela que está errada, enfim, né? Dar mil justificativas para aquilo, né? E odiar aquela pessoa por resto da vida. Eu posso fazer isso. Agora, esse seria o caminho da ascensão? Bom, esse não é o caminho da ascensão. O caminho da ascensão é ir contra isso. Por isso que Jesus nos ensina, olha, aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz, renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Bom, o que ele quer dizer com renunciar a si mesmo? É renunciar a isso. É renunciar àquela coisa densa. Então, eu vou contra mim mesmo. Eu estou com muita vontade de sentir raiva do outro. Mas eu não vou sentir, eu vou fazer o ponopono para aquela criatura. Te amo, te perdoo, sinto muito. E a raiva fica fazendo assim, ó, parece um moedor de carne lá dentro, assim, ó, que ela quer sair, ela quer, né, essa raiva, ela quer se manifestar. E a gente fala para ela, você fica quietinha aí, que agora você vai morrer. Aí é morte e ressurreição. Entendeu? Aí entra a renúncia. Olha a raiva, eu tô te vendo. Entendeu? Agora eu sei quem você é. Eu te renuncio raiva, em nome de Cristo, pelo poder de Cristo. E segue aquela sequência lá. Né? Então, nós podemos eliminar aquilo que a gente consegue perceber. Para perceber, eu preciso estar em alerta percepção. Né? Eu preciso estar em auto-observação. Então, qual é a primeira coisa? Fala, Gilberto, por onde começa? Pela auto-observação. Eu preciso estar o tempo todo olhando para mim mesmo. Olha, o que eu estou fazendo? O que eu estou pensando? O que eu estou sentindo? Que energia que chegou? Que energia que saiu? Entendeu? Que vibração que eu estou? Como que eu estou atuando? Né? E aí, raiva é um deles. Tem centenas, milhares desses elementos que nos tornaram cativos. Aí falou assim, uai, mas como assim cativo, Gilberto? A gente está num cativeiro? A gente é a vaquinha no pasto, entendeu? A gente é a galinha no galinheiro, né? O porquinho no chiqueiro. Mas como assim? Essas entidades, elas querem energia. E quem é o fornecedor de energia para essas entidades? Nós. Então, essas entidades querem a energia da raiva. Uma vez eu estava observando essas entidades, né? O que a energia da raiva produz nelas? Elas ficam loucuras. É droga para elas. Entendeu? Então, nós somos os fornecedores de drogas para essas entidades. E elas vêm aqui, essas entidades, e fazem com que a gente fique com mais raiva, porque eles querem mais droga. Olha que coisa interessante. Né? E tem entidades que se alimentam do orgulho, tem entidades que se alimentam da luxúria. Nossa, os que se alimentam da luxúria são grotescos, horrorosos, assim, nojentos, né? Horríveis. E o que a gente faz? Dá mais energia para eles, mais energia para eles. Degeneração sexual de todo tipo, né? E daí as pessoas não percebem, né? Por exemplo, quem entra, assim, nas degenerações sexuais piores, está alimentando vampiros, né? Inclusive, eu até escrevi um artigo sobre isso, mas não publiquei, porque achei muito pesado, né? Acho que isso aqui vai assustar as pessoas, né? Quem sabe um dia eu possa publicar. Mas eu fui, né, analisando vampiro por vampiro, entidade por entidade que existe no mundo e que está cativando as pessoas no sentido de cativeiro, né? Eles são terríveis, assim, demônios, assim, não tem outra palavra para eles, entendeu? Então, assim, eu coloco no meu livro Elemento Denso, eu estou, assim, dando um nome bonitinho para eles, assim, né? Para não assustar as pessoas. Mas se as pessoas vissem a crua realidade tal como eu vi, elas nunca mais iam querer dar energia para essas entidades. Nunca, nunca mais, né? São entidades do mais baixo nível que você pode imaginar e estão usando todos os seres humanos a seu bel prazer. Assim, de uma maneira grotesca. E as pessoas que estão aqui no planeta não percebem, se acostumaram com o que nós chamamos de ego. E pegaram para elas, olha que coisa absurda, né? O meu ego. Não é assim que as pessoas falam, né? Eu tenho orgulho de tal coisa. É o próprio ego falando. Né? Tô com raiva do fulano. É o próprio ego falando.
né? Nossa, eu odeio aquela pessoa. Olha, o ego falando. E elas não percebem. Elas não percebem que elas estão alimentando uma entidade absurdamente nefasta, entendeu? Absurdamente grosseira, né? Se as pessoas despertassem a consciência para esse nível, né, de doença, porque isso é uma doença, aí sim elas entenderiam a cura, né? Então a cura, né, de forma essencial, básica, é sair do jugo dessas entidades. Mas não da maneira como as religiões estão supondo que é. As religiões são o jardim da infância, entendeu? As religiões fazem ou dão subsídios muito pobres para as pessoas, né? O que nós trazemos é algo parecido com a faculdade em termos de graduação, né? Porque nós estamos dizendo o seguinte: não dá mais para ser criança no nível espiritual. O nosso DNA cósmico está na hora de abrir. A gente precisa abrir. Mas não abre enquanto a gente estiver dando energia para essas entidades. Essas entidades, elas vão fazer de tudo para a gente não abrir nosso DNA cósmico, né? O trabalho é para a gente não abrir, né? O trabalho dele, ó, pensa no seguinte: você contratou um profissional para prestar um serviço para você, né? Então vamos supor que você contratou um profissional para cortar a grama da sua casa. Você quer que ele corte o melhor possível a sua grama, não é assim? Você contratou um eletricista para fazer um serviço na sua casa. Você quer que fique o melhor possível. Bom, essas entidades estão fazendo o melhor possível. Eles foram contratados para essa escola, são professores dessa escola, né? Só que eles são entidades terrivelmente grotescas, terrivelmente poderosas no sentido do hipnotismo. E a gente só consegue entender essa escola quando a gente sai delas. E para sair delas é um esforço gigantesco, são anos de trabalho. E precisa começar, tem mais uma coisinha que a gente precisa entender, que a energia é nossa e em momento algum deve sair de nós. Nós precisamos nos tornar um dínamo, né? E aí, baseado nesse dínamo, é que a gente consegue afastar de nós, eliminar de nós essas entidades. Tal como na pedra, na tábua de esmeralda, né? E toda a treva, toda a obscuridade fugirá de ti. Uau! Então é um exercício de produzir energia, se manter vigiando, né? Vigiar o tempo todo, se manter vigiando. Assim que reconhecer um elemento denso, ou uma raiva, um ódio, qualquer coisa que não corresponde àquilo que faz parte do ser que a gente tendo força, tendo essa energia, a gente vai eliminando. À medida que a gente vai eliminando, a gente vai ganhando consciência, a gente vai se curando, a gente vai se acendendo, a gente vai se fortalecendo. Seria isso a jornada? Exatamente, é o caminho da autonomia. Então, o que eu ensino, não eu, Gilberto, mas o ser que eu sou, né, sempre vem ao mundo para ensinar isso. Olha, nós somos, né, autônomos, nós temos capacidades inerentes dentro de nós, mas está adormecida. Bom, se está adormecida, vamos acordar essa turma, né? Entendeu? Então, assim, tem coisas belíssimas dentro de nós, né? Tem coisas belíssimas dentro de nós. Nós temos a codificação holográfica do Cristo dentro de nós. Entendeu? E nós podemos encarnar isso. Você fala assim, poxa, Gilberto, mas não é só Jesus? Não, não é só Jesus. Então também temos direito, né? Porque ele falou, olha, eu fiz isso e vocês também podem fazer. Ele já deixou essa porta aberta. Né? Ele se expressava como, ou se expressa ainda, porque ele não foi para lugar nenhum. Alguns acham que ele foi para algum lugar, mas não foi, está por aqui. Né? Eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar. Entendeu? Ele está falando como o Cristo cósmico. Aquele homem, Jesus, conseguiu trazer essa capacidade para ele. Mas ele falou que todos podem fazer isso. Então pode, mas como fazer? Né? Aí o Nicodemos, que estava ali perguntando para ele, ô mestre, mas como é que é, né? Conta essa história direito, eu não estou entendendo. Ele fala assim, Nicodemos, precisa nascer da água e do espírito. Aí assim, o que é que o senhor está falando? Água e do espírito? Ele fala assim, mas você é líder aqui, né? E o Nicodemos era um líder religioso. Assim, mas você é líder aqui e você não sabe? Como assim você não sabe? Né? Aí, lógico que ele chama o Nicodemos no cantinho e fala, olha, Nicodemos, é assim, 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 alquimia sexual, Nicodemos, presta atenção, né? Entendeu?
Por quê? Porque ele estava trazendo esse conhecimento do Egito. Jesus passou pelo Egito, ficou um tempinho lá, e lá no Egito ele teve uma esposa, né? A Madalena, né? A Maria Madalena, né? Que nos mundos superiores é a mestra nada. Um amor de pessoa, assim. Já interagi várias vezes com ela, ela me ajudou muito já, muito, 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 muito. Mestra nada é um amor de pessoa, né? Que é a esposa de Jesus. Teve uma vez que eu entrei num templo, né? Aqui na quinta dimensão, que é aqui na Chácara da Garganta, né? E o mestre Almória e a mestra Nada estavam me esperando, né? Aí eu entrei, daí o mestre Almória bateu no banquinho assim, né? Vem cá, né? Senta aqui, né? Aí eu sentei ali, né? E fiquei. Eles vieram me dar uma informação, né? Sobre o que eu precisava fazer naquele momento, né? E aquele amor de pessoa, aquele ser feminino assim, né? E daí eu senti que era o mestre Amora e a mestra Nada, né? E eles me passaram a informação tal. Daí eu voltei aqui para o plano físico, lembrei da experiência, né? E fui ali meditar sobre aquilo, né? Daí me veio assim a informação. Eu não tinha ainda naquele momento, faz tempo essa experiência, né? Não tinha caído a ficha que a mestra Nada era a esposa de Jesus. Quando essa ficha caiu, nossa, eu falei, ai, 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 eu estava lá, né, com a esposa de Jesus, né, recebendo informação direta dela, olha que honra, né, tal. E daí, numa outra vez que eu encontrei ela, ela caiu na risada, você, né, né, então um ser muito amoroso, assim, ela, assim, achou cômico aquela surpresa minha, assim, né, de ter essa honra, de ter tido a, a, uma experiência com ela, né, entendeu? Então, assim, esses mestres são muito amorosos e eles têm senso de humor igual a gente, né? E puxam na chorar. Eles dão bronca também. Uma vez eu estava passando um apuro danado, né? E a mestra nada veio me atender, né? E ela falou assim para mim, Gilberto, você não fez aquilo lá? Não, eu falei, não fiz. Ah, então não faz, hein? Isso aí é perigoso, não mexe com isso, tal. Ela deu uma puxadinha na minha orelha também já em alguns momentos. Então, o que eu ensino é a interação direta com os mestres. Não precisa de intermediários. Por isso, não precisa mais de religião. Tá? Então, a gente vai interagir sim com Jesus, vamos interagir sim com a Almória, vamos interagir sim com a Mestra Nada, com Saint Germain, com Samael, com a Litelantes. Essa turma está aí para nos ajudar. Né? Aí nós vamos interagir como? Fala, Gilberto, eu não estou vendo nada, não sinto nada. Bom, está muito denso, não tem energia. O Wi-Fi está desligado. Então vamos ligar esse Wi-Fi aí. Né? Vamos de pedras, né, Gilberto? Vamos se aproximar do roteador. Isso, então daí, mas como é que eu faço isso? Bom, vamos para o jejum, entendeu? Vamos para a ayahuasca, vamos transmutar nossas energias sexuais, né? O que é a energia sexual transmutada? É o Kundalini que sobe pela coluna. O que é o Kundalini que sobe pela coluna? É a nossa antena, nosso Wi-Fi funcionando. Quanto mais e melhor a nossa antena, melhor a nossa comunicação. Entendeu? Com essas dimensões superiores. Então, aí está a nossa cura. A nossa cura depende da nossa energia. O quanto de energia eu tenho e eu posso produzir mudanças no meu sistema. Essas mudanças são físicas, essas mudanças são emocionais. No caso do emocional, é o astral. Essas mudanças são mentais, ou seja, é o meu pensamento. Essas mudanças são vitais, ou seja, a minha energia sexual, como que ela está. Né? E essas mudanças são no corpo da alma, ou seja, as minhas virtudes, como é que elas estão? Eu estou realmente recuperando as minhas virtudes? Né? Ou eu estou deixando o meu sistema se degenerar com toda essa degeneração que tem no mundo? É uma escolha. Nós vivemos o momento da escolha. Tem um vídeo muito legal, né, que chama As Profecias Maias, né, as 7 Profecias Maias, né, os donos do tempo, né? Eu utilizo um trechinho desse vídeo numa palestra que eu dei em 2011, né? Então, quem quiser assistir, está na internet, né? Pode assistir. Então, os maias já falavam isso, né? Os maias têm um calendário, olha a capacidade desse povo. Os maias têm um calendário, né, de processos ciclos do planeta Terra que remontam mais de 3.000 anos atrás. E existem remanescentes desse povo maia que sabem exatamente o que vai acontecer, quando que vai acontecer, porque estão seguindo esse calendário maia. Né? E, basicamente, as informações que eu trago são do calendário maia, porque eu também fui um maia, né? Sou um maia. Né? Trabalhei naquela época como maia. Né?
tive uma existência como Maia. Então, eu sei do que eu estou falando, né? Eu conheço esse calendário, né? Eu conheço porque eu vi, porque eu me lembrei dele, né? Não é porque alguém me falou, entendeu? Então, nós estamos numa engrenagem, assim, pensa numa engrenagem que ela é cósmica. Do mesmo jeitinho que a Terra dá a volta em torno do Sol, não atrasa nem um segundo. No mesmo jeitinho que o Sol dá uma volta em torno da Alcione, não atrasa nem um milésimo de segundo. Da mesma forma como a galáxia se comporta como um reloginho suíço, assim, que não atrasa nem adianta. Tudo é matematicamente perfeito no cosmos. Então, essas leis cósmicas, elas atuam, independente do nosso entendimento, se a gente tem entendimento ou não, né? Na época da Atlântida, por exemplo, né? Alguns mestres vieram ensinar a gente, né, sobre isso. Eu fui um daqueles que não entendeu, né? Eu estava lá na Atlântida naquele momento e eu como um cara muito orgulhoso, falei, não, Atlântida afundar? Para, que a nossa civilização é maravilhosa, não vai afundar nunca. Um belo dia, puf, já era, foi tudo para o fundo do Oceano Atlântico, entendeu? Então, assim, tem pessoas que vão escutar a minha palestra, né? Essa live, eu falo assim, nossa, o Gilberto está exagerando, porque, para, né? Apocalipse? Não, nós vamos viver para sempre. Tá muito enganado. Ai, gente, é muito conteúdo. Gilberto, a gente vai se encontrar mais vezes, mas agora vamos focar aqui nas nossas perguntas, que a gente tem algumas perguntas bem pertinentes aqui no chat, e aí a gente já segue aqui para concluir esse nosso bate-papo. Tem uma pergunta aqui dizendo o seguinte: Gilberto, o jejum, ele cura câncer e AIDS? Bom, isso aí, né, a gente ainda não sabe porque a gente não teve uma experiência com uma pessoa que foi no jejum, né, com AIDS e câncer. Então, o que nós sabemos? Apenas aquilo que nós vivenciamos, né? Então, eu não tive, né, nenhum contato com uma pessoa que teve AIDS que foi para jejum. Eu não tive nenhum contato com uma pessoa que teve câncer que foi para jejum. Então, eu não posso falar daquilo que eu não sei, né? Bom, mas eu sei de pessoas que estavam com psicotrópicos e largaram, não estão mais naquela. Eu sei dessa pessoa que passou por um problema de tireoide e se curou, né? Então, uma pessoa, por exemplo, que está com AIDS, ela precisaria se dispor, de se disponibilizar a fazer o jejum e ser ela mesma a cobaia de si mesma, né? Agora, eu vou dar garantias para ela? Nenhuma, porque eu não sei, entendeu? Uma coisa eu sei, o jejum muda o estado vibracional da pessoa. E a doença tem a ver com o estado vibracional dela. Tá? Agora, vamos supor que uma pessoa faça jejum e continue, né? Ela faz o jejum, né, e ela muda o seu estado vibracional. Mas aí ela não conseguiu largar os vícios dela do mundo. As degenerações sexuais, o álcool, as drogas, etc, etc. O que vai acontecer? Entendeu? Então, o jejum é um batismo, né? O que o João Batista ensinava em sua época? Ele colocava a pessoa lá dentro do rio, né? Tirava a pessoa lá de dentro do rio e falava, você está batizado em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, né? Você está batizado. Vá e não peques mais, né? Então, nós podemos ter a mesma interpretação do jejum. Olha, você fez um jejum? Maravilha. Agora você vá e não cai mais no mesmo erro. Entendeu? Não entra mais nessas densidades. Entende o que é energia, para de fornicar. Entendeu? Entende o que é eliminação de defeito, para de alimentar eles e faz o contrário, elimina eles. Entendeu? Entende o que é jejum e continua fazendo. Né? Não é porque você fez 21 dias de jejum que você vai dar aquela parada e falar, não, agora eu estou salvo. Né? Acabou meus problemas. Não, você só deu o primeiro passo. O seu caminho é a sua jornada. Você deu o primeiro passo. É um passo importante? Opa! É um passo muito importante. Nossa, é importantíssimo. Você abriu a sua criptografia. O seu Cristo cósmico pode vir para você, mas ele não veio ainda. Entendeu? Ele pode vir, porque você abriu. Você vai precisar continuar descriptografando esses arquivos. Até que um dia ele vem. Isso pode demorar 1 ano, 2, 10, não sei, depende de cada um. Né? Esse último artigo que eu escrevi, chama Tábua de Esmeralda,
ele é definitivo nessa parte, né? Teve uma pessoa até que achou muito legal o artigo e falou: Gilberto, você não precisou nem desenhar, que a gente tem essa brincadeira, né? Não entendeu? Né? Quer que desenhe? Ela falou: não precisou nem desenhar, tá tão claro, tá tão evidente, né? Então, assim, esse artigo Tábua de Esmeralda, ele é definitivo, olha, é assim, 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 você quer? A receita de bolo tá aí. Vai ou não vai? É sua decisão, né? Então, as pessoas, né, às vezes elas acham que não tem nada, mas tem, todo mundo tem. A gente tem os ingredientes, todo mundo tem. Às vezes o que falta pra gente é uma receitinha, né? O saber fazer. Porque todo mundo tem essa capacidade em si, né? Precisa aprender a desenvolver essas capacidades segurando. Mais uma pergunta, Gilberto. Esse processo de evolução e involução também é uma lei? Então, aquilo que eu descrevi, né, saindo do reino mineral, vegetal, animal, humano, depois, se não, dentro das 108 oportunidades, se não ascensionar, volta de novo para o animal, vegetal, mineral. Isso se chama evolução quando está subindo e se chama involução quando está descendo. Essa é a lei de evolução e involução. O que nós precisamos fazer? Sair dessa lei. Entendeu? Superá-la. É isso que nós precisamos fazer. Entendi, ó. Continuando essa mesma pergunta, né? Colocou aqui embaixo. O humano acaba tendo que escolher, ou ele acorda e evolui, ou necessariamente vai evoluir. Bom, o humano precisa acordar e escolher, né? Todos nós temos esse direito. Durante as 108 existências, pode ser que não se faça essa escolha. E é o mais comum, 99,9%. Aí o que acontece? Desce, né? É uma lei. A lei vai atuar. Pura e simplesmente. Para as leis cósmicas, não tem um coitadinho. Entendeu? Não. Olha, você teve essa oportunidade, tá? É igual escola. Vamos pensar assim, na escola, né? O sujeito tem várias oportunidades durante o ano letivo. Chegou no final do ano, ele faltou, não fez as avaliações, não se dedicou, tal. O professor olha para ele e fala: olha, tudo que eu podia fazer por você eu fiz, mas você não tem condições de passar de ano. Sinto muito, está reprovado. Aí ele vai fazer aquele ano de novo. Entendeu? Entendi. Ó, o que é a imaginação no despertar espiritual? A imaginação, muito legal essa pergunta. A imaginação é um dom de Deus. Olha, Né? Então, a imaginação, ela cria. Né? Então, assim, a nossa mente, né, é muito poderosa quando ela está energizada. Quando ela não está energizada, ela é terra de ninguém. Né? Tem um provérbio popular que diz, né, que se a mente está concentrada, né, é a casa de Deus. Se a mente está bagunçada, desconcentrada, é a casa do diabo. Né? Então, a nossa mente é muito poderosa quando nós sabemos utilizá-la. Se não, ela não tem expressão nenhuma. O sujeito fala sobre a força do pensamento. Bom, a força do pensamento é para aquele que tem energia. Se não tem energia, não tem força no pensamento. Agora, a imaginação, muito, muito importante de aprender a saber lidar com a imaginação. Aquele que sabe lidar com a imaginação, ele passa a ser um co-criador. Entendeu? Tem alguns autores que defendem que nós somos co-criadores. E, de fato, nós somos. Só que depende muito da energia que nós estamos colocando na cocriação. Então, o sujeito que tem muita energia, que entendeu mesmo o despertar do Kundalini, sabe transmutar essas energias, então ele é um co-criador, né, muito. Vamos colocar isso em termos de dinheiro. Fica fácil de entender. O sujeito trabalha o mês inteiro, ganha um salário mínimo. Então, o poder dele de criação é pequeno, né? Agora, o sujeito, ele tem outro tipo de trabalho, né? Um trabalho que te rende uma grana muito boa para ele, por exemplo, R$ 1 milhão por mês. Então, a criação dele é maior. Ele pode criar mais coisas, ele pode fazer melhores investimentos, entendeu? E o capital dele pode aumentar mais rapidamente. Né? Então, depende muito.
A grande maioria da humanidade, em termos espirituais, trabalha só com o salário mínimo, né? Que fica entre 3% e 4% do estado de consciência, que é muito perto do animal, né? O animal está aqui e o ser humano está aqui, assim. A diferença é isso aqui, a pontinha da unha, assim, só. Né? Então, o ser humano, tal como ele está hoje, ele é considerado animal intelectual, entendeu? Nas dimensões superiores, quando os nossos irmãos cósmicos olham para nós, nós somos considerados animais intelectuais. Não tem energia, entendeu? Não tem capacidade, não consegue perceber as dimensões superiores, não consegue conversar com os mestres. Somos seres apagados, né? Pensa num abajur que você tem um potenciômetro, que se você pode aumentar a intensidade da luz e abaixar a intensidade da luz, né? Aí você joga lá no finalzinho que ela fica assim, quase apagada. Assim. Então esse é o ser humano hoje, sem luz. Tá? Agora, vamos pegar esse potenciômetro e vamos girar ele para ele ficar aquela luz brilhante, né? Iluminar, né? Bom, aí vai precisar seguir a receitinha de bolo que a gente está trazendo, né? O livro é tipo um manual de ascensão, né? Um outro livro que eu escrevi numa outra época, né? Por meio de canalizações. Não eu, né? O ser que eu sou. Né? Nossa, eu acho que eu quero mais uma live só para falar especificamente dessa questão de imaginação e do consciente e inconsciente. Nós temos assim, a nossa mente tem, pelo menos essa interpretação que eu dou, né? Nossa mente tem 3 níveis de acesso. Consciente, né? Que é esse estado de vigília, né? Que a gente está conversando hoje. Então você fala assim, Gilberto, mas eu estou desperto, eu sei quem eu sou. Eu sou fulano de tal, eu trabalho em tal lugar, eu sou formado em tal coisa. Bom, isso é um nível de consciência. Esse está entre os 3% e 4% que eu estou falando. Né? Aí nós temos o subconsciente, que são coisas da nossa infância que a gente não lembra mais. Gestação, infância, primeiro ano, segundo ano. Né? Esse é o subconsciência. Né? Herança hereditária, que a gente precisa analisar. Tá, então aí tem mais uns 8, 10% ali de estado de consciência que eu preciso despertar. Depois nós vamos para o inconsciente. Aí o IN já tem 80, 85%, dependendo cada caso, né? De nível de consciência que a gente precisa extrair de lá. Aí do que eu estou falando? Vidas passadas, existências nesse sistema planetário ou em outros, o ser que nós somos, né? Entendeu? Quem é o ser que nós somos? Eu uso essa expressão no meu livro, mas as pessoas, assim, elas não conseguem perceber a dimensão do que eu estou falando. Por exemplo, o ser que eu sou, não tem só o Gilberto morando aqui. Nós somos em 24 partes, né? Entendeu? 12 masculinos e 12 femininos, né? E o ser que eu sou, tem gente morando lá no Sol, em Mercúrio, em Vênus, e lá tem outras partes do ser que eu sou, os meus irmãos, que eu vou lá visitá-los de vez em quando, e eles vêm me visitar de vez em quando, né? E eles estão me orientando, principalmente esse meu irmão solar. Mas teve uma época, quando eu estava no começo, né, do meu processo, era meu irmão de Marte que estava me ensinando. Ele passou anos me ensinando. E toda vez que eu saía de uma sessão de chá, eu olhava para o céu, né, e eu via Marte. E eu sentia uma grande atração, né, por essa esfera, né? Uma coisa gostosa, um calorzinho assim no coração, né? E depois que eu fui descobrir que eu não tinha essa consciência, mas era aquele meu irmão de Marte que estava me ensinando. Né? E eu fiquei muito feliz, né, de saber que era meu próprio irmão que estava me ensinando, né? E depois a gente interagiu por anos a fio, né? Então é isso que é astrologia. Lembra dos 3 princípios da filosofia universal, né? Os 3 princípios que tornaram, né, Hermes o trismegisto, né? Porque ele é 3 vezes grande, porque ele conhece as 3 grandes forças da natureza. A astrologia, o conhecimento dos astros, mas não é que eu sou do signo de Áries ou de Libra, não. Eu conheço o cosmos, eu conheço as esferas, né? Então, aí nós temos a alquimia, né? Como é que eu transmuto a minha energia? Aí eu tenho a teurgia, quer dizer, o que é a teurgia? É magia. Como é que eu faço essa magia acontecer dentro de mim, né? Então, esses são os 3 princípios da filosofia universal. Então, o Hermes, o Trismegisto, desvendou isso em sua época, por volta de uns 5.000 anos atrás. E, novamente, o Hermes, o Trismegisto, está presente no mundo agora, trazendo novamente essas informações, como ele trouxe naquela época.
Exatamente. Nossa, por isso que eu digo que a gente precisa falar mais sobre isso, porque vai faltar tempo para a gente embrenhar. É muito rico esse conteúdo. Mais uma pergunta. E qual é o processo de evolução dos obsessores? Bom, aí, né, quando nós utilizamos o nome obsessor, né, não combina com a palavra evolução. Ah, Entendeu? Obsessor já é involução, né? Então, eles já estão descendo, entendeu? Eles já estão em queda livre, né? Eles estão nas dimensões inferiores. Aí as pessoas falam assim, nossa, mas vamos tentar entender isso utilizando aí o padrão de entendimento espírita, né? Os espíritas, eles supõem o seguinte, né? Eles supõem que uma pessoa tem um obsessor, então, o que seria o obsessor? O obsessor é uma pessoa desencarnada, né? Uma entidade, né? Uma pessoa que morreu, desencarnou, e grudou ali naquela pessoa e está induzindo aquela pessoa, grudou lá, né? E está induzindo aquela pessoa a fazer coisas, né? Essa é uma interpretação muito equivocada, né? O obsessor é o ego da pessoa que ela criou em vidas passadas, entendeu? É dela mesma, não é uma entidade lá das trevas, né, que está, né, prejudicando aquela pessoa de forma alguma. É aquilo que ela mesma fez, são as consequências dos atos dela, por um processo de ação e reação, uma sétima lei hermética, né? então, Entendeu? Então, Parte, parte dessa mesma pessoa que está nessas regiões mais densas. isso. O obsessor é o elemento denso. É o outro nome do elemento denso. O obsessor é o ego, entendeu? O obsessor é o mago negro. Nomes diferentes, é a mesma coisa. olha aí, gente. Ó, eu te confesso que essa eu ainda sabia. Eu ainda estava separando, né? Você sai pra lá que você não me pertence. Olha só. Entendeu? Então, é assim mesmo. A verdade vos libertará. Realmente. Gente, a verdade vos libertará. É só a gente permitir que a verdade liberta, né? Porque até ser liberto pela verdade é uma escolha também, né? A verdade está aqui, a verdade chega e ela está o tempo todo batendo na porta, né? Então é uma escolha a gente abrir a porta, é uma escolha a gente se permitir ser liberto por essa verdade. E é uma escolha que é minha, já está assim, decretada. Sempre que tiver uma verdade que eu ainda não souber, pode vir que tem lugar aqui que eu estou aberta para essas verdades, porque não tem outro caminho. Quando a gente entende que esse é o caminho, né? A verdade e a vida, você não quer outra coisa, né? Você não quer fazer mais nada que não seja isso. Você quer caminhar nisso, entendendo que é para mim e é para o todo, né? Não tem mais nem ego, não tem mais egoísmo. É um olhar mais lindo, mais limpo, né? Vamos dizer assim. Gilberto, tem um comentário aqui bem bacana que a gente vai fechar com esse comentário. A pessoa diz: precisamos ter acesso a esses conhecimentos, por mais que seja difícil, faz parte do desenvolvimento humano. E eu entendo que não é fácil mesmo, né? Às vezes chegar uma informação que vem. Eu passei a vida inteira acreditando num negócio lá, me sustentando, me baseando naquilo, e de repente chega uma informação que não condiz com aquilo que eu passei a vida inteira acreditando. E não é fácil me abrir para esse novo. Por mais que eu sei, eu estou sendo atraída por aquele novo, mas e esse castelinho que eu passei a vida inteira construindo aqui, né? E entender que não vai ser assim, facinho, não vai ser, porque é paradigmas, né? Vai chegar quebrando mesmo, vai chegar destruindo, né? Quer comentar um pouquinho sobre isso? Então, eu vou te dizer então o que eu penso disso, né? Eu sou da companhia de demolição, Suspeitei. né? A hierarquia a qual eu pertenço, né? Da hierarquia da demolição. A gente chega demolindo tudo, né? E por quê? Porque eu vim ensinar a morte sobre si mesmo, né? Então, o ser que eu sou, ele tem essa especialidade, né? Para se tornar um anjo da morte, precisa se fazer o curso da misericórdia, né? Que é o mais alto nível dos cursos, né? Então, o curso da misericórdia, lá para aquele ser que nós somos, é um curso que dá a permissão de se tornar um anjo da morte. E você pode ver que dos anjos do Apocalipse, né, aquele que vem por último é o anjo da morte.
entendeu? Então, assim, chegou, né? O Apocalipse chegou. Os 4 anjos do Apocalipse já se fizeram presentes. Eles já estão aí, entendeu? E a coisa está acontecendo, né? Então, chegou a hora das pessoas aprenderem a morrer em si mesmo. Bom, aí tem a questão da personalidade. A personalidade é construída em cima do ego. Nesse castelo de cartas que você acabou de citar. A personalidade precisa ficar a favor do processo. Entendeu? Então a pessoa precisa querer morrer em si mesma. E se aquela personalidade não se esforçar para morrer em si mesmo, ela não renasce. Né? Aí você vem, né, você vai compreender, tanto você quanto as pessoas que estão entendendo a gente, por que o São Francisco fala, é morrendo que se vive. Por que Jesus fala, olha, renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Entendeu? Esses grandes mestres estão ensinando que nós precisamos morrer para aquilo que a gente acha que é verdade, que a gente acha que é real, morrer para esse sistema ilusório. Quando a gente morre para esse sistema ilusório, a gente renasce espiritualmente. Esse processo não é simples. Esse processo precisa querer muito, 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 muito. E ele não é simples e não é fácil. Isso eu já vou deixar claro para todos. Porque nós precisamos ir contra a gente. Contra. Né? E nos entregarmos ao processo. Né? A gente precisa invocar a nossa Mãe Divina, que é ela que nos conduz, e falar, Mãe Divina, olha, isso aqui está me machucando. Isso aqui está me matando por dentro. Eu não aguento mais isso aqui. Tira isso de mim. E fazer isso de joelhos e fazer isso lá com a testa no chão, que é a posição do homem humilde que eu ensino, né? O homem ou a mulher, tanto faz, né? E aí sim essa divindade vem e produz transformações dentro de nós. Então, esse é um ensinamento para a nova raça que está surgindo. Mas aonde que ela nasce? Dentro de nós. Nós somos a semente da nova raça. Então, assim, eu sou o ceifador, eu sou aquele que colhe. Né? Teve um que plantou e eu sou aquele que colhe. Entendeu? Porque está escrito no Evangelho, né? Um é aquele que planta, o outro é aquele que colhe. Né? Então, isso está dentro de nós. O Cristo íntimo de cada pessoa está motivando aquela pessoa para que ela literalmente vá para o foice. Ou seja, a grande sacada do momento é invocar a morte em vida. Entendeu? Olha que coisa fantástica, né? Quando a gente faz a sessão da morte e ressurreição lá no Ayacer, normalmente vem 3 assessoras, né, da Mãe Divina, né? Normalmente vem a Kuan-Yin, a Mãe Maria, né, que é a mãe de Jesus, e a Mestra Nada, que é a esposa de Jesus. Então, assim, você imagina a responsa, né? Elas vêm para ajudar a gente, né? A última sessão de morte e ressurreição que a gente fez lá, ela falou assim, Gilberto, você dá trabalho, hein? Daí eu falei assim, por que, Mãe Divina? Olha, a gente teve que trazer uma legião de anjos aqui para fazer o que você está pedindo. Nós estávamos em 80 pessoas, precisou vir 80 anjos da morte. Um ao lado de cada pessoa com a sua foice ali, para matar aquele ego. Entendeu? Que as pessoas estavam pedindo para morrer. Então, as sessões lá no Ayacer, elas são reais. Elas acontecem de verdade, de fato. Os anjos estão lá, o ego é decapitado. Então, é a morte e a ressurreição à luz do sol, entendeu? Né? Então, é isso. A morte e a ressurreição está acontecendo, né? Diante dos olhos das pessoas, diante de quem consegue perceber, aquele que tem olhos e ouvidos, escute o que o anjo diz às igrejas, não é assim? Como está no Apocalipse, né? Então, está acontecendo. As pessoas que estão lá estão vendo, falam, nossa, eu saí diferente. Mas como que eu saí diferente? Eu cheguei de um jeito, estou saindo de outro. Porque aquela coisa morreu. Não Exato, está mais lá. exato. Entendeu? Nossa, Então, Realmente, a realidade é essa mesmo, né? Você vai matando parte daquilo que você mesmo criou, né? Porque vós sois Deus, você dá a vida, você tira a vida, vai matando aquelas partes que não correspondem mais para o teu processo de ascensão e vai se permitindo ascender cada dia mais, né? Cada vez mais. E a jornada
como você falou, não é fácil, nem sempre é fácil, mas é uma escolha. É uma escolha porque você sabe que não tem outro caminho. Não tem, É. é, Bom, então assim, existe outro caminho, o caminho da involução. exato. Tem uma pergunta aqui que você já vai pegar ele, ó. Como sair da lei da evolução e involução? Então, Evolução, evolução. aí que tá, né? Lembra daquela curva que você mostrou, né? O ponto Aham. mais alto é o ponto onde nós estamos vivendo como seres humanos. Naquele ponto mais alto, a gente precisa sair pela tangente. Para sair pela tangente, a gente precisa se tornar como se fosse um foguete. O que o foguete tem? Ele tem combustível de foguete, né, que é um combustível que consegue jogar ele lá para cima, e ele tem um baita de um motor lá dentro, com um poder absurdo, que faz ele chegar, um foguete hoje para pôr um satélite em órbita é 15 minutos. Né? Então, ele consegue fazer isso assim rapidamente. Né? Só que a quantidade, tem toneladas de combustível lá dentro e o motor dele é muito poderoso. Bom, então o que nós precisamos? Nós precisamos de tonelada de combustível dentro de nós e um motor muito poderoso. A gente tem isso? Tem. É o nosso sexo. Entendeu? É o nosso ato sexual. Esse é o grande motor, né, do foguete. E nós vamos cada vez mais acumulando energia de forma que a gente se torna um foguete mesmo. Né? Aí faz sentido a ascensão. Entendeu? Aí o que é a ascensão na prática? Né? Então, lá na experiência do foguete, é o foguete saindo e lá para a estratosfera. Dentro de nós, é a energia saindo do cóccix e subindo. Ó. Entendeu? Aí fala assim, Gilberto, então eu vou para o céu? Vai. Aqui, ó. O céu está aqui dentro. O céu está aqui, ó. Exato. E para quem quiser ler um pouquinho mais, o capítulo 15 do livro fala sobre essa teoria da suprassexualidade, né? Para entender porque você está falando até como assim, eu vou para o céu quando eu faço como assim, né? A gente não consegue chegar nessa compreensão e entender como que isso acontece. Quer comentar rapidinho para não ficar muitas minhocas? As pessoas que estão entrando, né, pela primeira vez nesse assunto, falam assim, Gilberto, o que você está falando? Que sexo é esse? É chamado de suprassexualidade, tá? E isso é uma coisa que você vai precisar estudar. Né? Não adianta você falar assim, eu assisti a live do Gilberto e entendi tudo. Não, não entendeu. Você vai ler o meu livro, você vai chegar no capítulo 15, você vai estudar aquele capítulo, né? Você vai terminar o livro, depois você vai ler um outro livro chamado Matrimônio Perfeito, do autor chamado Samael Onveor, vai estudar aquele livro, né? E você vai conseguir captar aquela informação, você vai passar por um processo de maturação, de entendimento. Eu demorei 4 anos para entender esse assunto. 4. Né? Não foi simples, assim, caiu a ficha na minha cabeça e entendi. Não. 4 anos. Depois que a gente entende, a gente vai tomar a decisão se eu quero ou não praticar isso. Entendeu? Entendi, mas será que eu quero? Não, eu quero. Vou começar. Aí você começa, aí tentativa e erro. Parece muito o nenezinho que tá. Sabe aquele nenezinho que ele começa a dar o primeiro passinho, né? Aí ele segura ali na cadeira, daí ele quer dar outro passinho, ele cai, daí ele levanta de novo e dá outro passinho e cai, e daí vai. Aí até que ele fortalece as perninhas. Opa, fortaleceu as perninhas, agora já não cai mais. Né? Então, é todo um movimento, né, com infinita paciência, dedicação, né? E é lógico que tem ajuda. Então, tem um curso que eu dou para pessoas casadas, porque não adianta dar curso para pessoa solteira, né? Porque não funciona, né? O curso é sempre para pessoas casadas. Por quê? Porque aí nós vamos. Quando a gente tem dúvida, a gente lembra das 7 leis herméticas. Né? Eu, por exemplo, quando eu tenho qualquer dúvida no meu caminho, eu lembro das 7 leis herméticas. Então, o que uma das leis herméticas fala? Lei do gênero. Eu tenho masculino e feminino. Né? Aí, o que Deus uniu, o homem não separe, né? Parece coisa de religião, mas não é não, tá? Deus uniu essas duas coisas, o homem com a mulher, tá? Um belo dia foi separado. Tem uma live sobre isso, né? Que fala sobre as almas gêmeas, né? Uhum. Um belo dia foi separado. Era um corpo só, né? O masculino e o feminino estavam juntinho. Aí separou. Agora a gente precisa juntar de novo. Então, quando a gente junta o masculino e o feminino, nós temos aquele corpo, né,
que nós vivemos lá na Lemúria, antes da queda adâmica, antes do Adão e da Eva. Né? E com este corpo, que é o homem e a mulher juntos, nós podemos praticar o que é chamado de alquimia sexual. Tá? Aí nós vamos ter o combustível do foguete. Entendeu? Então, aquelas pessoas que estão entrando nesse caminho pela primeira vez, precisam olhar esse conhecimento com muito carinho, né? Com muita atenção, porque aí está o ponto-chave da ascensão. Quem quiser ter um conhecimento mais aprimorado, pode ler o meu artigo, tá? Gratuitamente lá na minha página, chama Tábua de Esmeralda. Pode ler o capítulo 15 do meu livro, que é específico sobre isso. Pode ler o livro Matrimônio Perfeito, de Samuel Weir, que é especificamente sobre isso. Né? Então, precisa de entendimento, né? De um entendimento, assim, que a pessoa consiga falar, olha, entendi isso, entendi, agora eu vou praticar. Sem prática também, nada acontece. Tá? Tudo que eu ensino, tudo, o meu livro é 100% prático. Precisa ir para a prática. A teoria, infelizmente, não serve para nada. A teoria é para o intelectual. Nós não buscamos intelectuais. Né? Nós buscamos pessoas práticas. Né? A pessoa pode ler um livro e se realizar. Tem pessoas que lêem 1000 e não se realizam. Então, não é o intelecto que conta. É a prática. Gilberto, eu aprendi mantra com você. Posso fazer todo dia? Ok, faça. Você vai despertar sua clarividência, sua polividência, sua intuição. É isso aí. Entendeu? Maravilhoso, Gilberto. Quanto conhecimento, né? Quanta riqueza. E que essas sementes entram dentro de nós e possa produzir aí muito, muito mesmo, nos trazer muita consciência a respeito de tudo isso que a gente escutou. Como eu sempre falo, eu sou muito grata por todo esse conhecimento que você traz para nós. E aí a gente vai encerrar a live. Agora eu vou agradecer já a você por aceitar sempre, estar sempre pronto a vir trazer uma palavra que sempre enche nosso coração de muita alegria e conhecimento. Agradeço a todos que estavam aqui com a gente, estão ainda aqui, tem uma galera aqui ainda, Olha, né? E dizer que não, eu fico admirado, pessoal, domingão de manhã, assim, né? Eu agradeço também a presença de todos, assim, participando, né? E fazendo todo esse movimento de olhar para isso, né? Que é um olhar bem diferente, ele sai realmente da caixa, como a gente faz, é um olhar que surpreende muito, né? Mas isso é muito importante de olhar, porque nós estamos na hora de olhar para isso. Nós, como humanidade, né? Nós, como humanidade, estamos na hora de olhar para isso. E as coisas estão acontecendo, né? Aquela luz que as religiões, né, falaram assim, olha, né? E vai vir uma coisa diferente, vai ter o arrebatamento, e vai acontecer o apocalipse. Já está acontecendo. Não vai acontecer, já está aqui. O apocalipse já foi instalado, né? Desde 1950 já está instalado. Né? Essa nova energia, né, chamada Era de Aquário, já foi instalada em 1962. Eu estou terminando um artigo agora, né, que chama Alinhamento Cósmico, que eu vou colocar essas datas de maneira bem, assim, bem organizada, né? Então, nós já estamos, né, nós já estamos dentro do cinturão de fótons, né, que é uma energia cósmica que está mudando toda a realidade do planeta. O que nós vemos, o que nós percebemos desse mundo vai se mudar completamente, entendeu? Assim, as plantas vão mudar, os animais vão mudar, os nossos corpos vão mudar, tudo vai mudar. A maquinaria cósmica está numa panela de pressão, né? A Gaia está para dar à luz, né? Eu falo isso numa palestra que eu dei em 2011, né? Já tem aí 11, 12 anos que eu dei essa palestra, né? Então, inclusive a próxima sessão lá no ESR chama Gaia, né? Então, Gaia está para dar à luz a uma nova raça. É evidente que as condições planetárias não são igual para a gente, né? Para nós, 1 ano é grande coisa, né? Não, para o planeta, 1000 anos é alguma coisa, entendeu? Mas para nós, 1 ano, 2 anos, 3 anos, uma vida aí de 80 anos é grande coisa. Mas para o planeta, não. Então, para o planeta vai acontecendo. Mas está acontecendo. Está acontecendo. O planeta está pronto para gerar essa nova raça. E, novamente, da onde ela nasce? Dentro de nós. A nossa mudança genética no nosso DNA, no nosso padrão vibratório,
é que vai ser a semente da próxima raça, tá? É no aqui e agora. E quem vai participar da nova raça? Quem escolher participar da nova raça, entendeu? E quem escolhe participar da nova raça entende a mensagem do mensageiro, entende a mensagem, entendeu? Ai, realmente, realmente. Gente, obrigada de novo, Gilberto, obrigada, né? Não tem como ficar aqui falando, né? Eu vou falar, obrigado, obrigado, pro resto da vida. Sou muito grata, né, a tudo que está acontecendo nesse momento, essa compreensão, isso tudo. Todos que estão assistindo, muito obrigado pela atenção, né? Que essa sementinha, né, desse conhecimento caia aí nessa terra fértil que é o coração de vocês, né? E dê bons frutos, né? Esse é o meu papel aqui no mundo. E enquanto meu Pai interno me permitir estar aqui respirando, né? E eu vou estar fazendo esse trabalho. E agradeço a você também. Nossa, muito obrigado, Eliane, pela sua gentil colaboração nesse processo, né? Com certeza você está capitalizando as suas moedinhas cósmicas aí, né? Porque é um trabalho. Você está no seu cofrinho, está guardando ali, né? E muito obrigado pelo seu trabalho, pela sua disponibilidade. Fico à sua disposição para a gente fazer outras. Esse conhecimento que eu trago é totalmente livre, pode levar aí para a sua faculdade, né? Pode passar para as pessoas. Se quiser que eu atue de alguma outra forma também aí nos seus cursos, tranquilo, né? Você pode me convidar, vou estar à sua disposição, tá bom? Gratidão, gratidão. Já quero, gratidão. Obrigada, Gilberto. Gente, muito obrigada. Então, até a nossa próxima live. A gente avisa com certeza, né? A gente volta. Abraço, Gilberto. Valeu, tudo de bom. Um bom domingo, uma ótima semana aí para vocês.